Muito bem, turma. Uma vez entendido sobre o funcionamento do retificador trifásico não controlado de 6 pulsos, nessa aula de número 15 da nossa disciplina de eletrônica de potência 1, veremos como fica o comportamento desse tipo de retificador quando alimentado a partir de transformadores trifásicos ligados em conexão delta-estrela e estrela-delta. Vamos então iniciar a nossa análise com um retificador de 6 pulsos, alimentado a partir de um transformador trifásico com conexão delta-estrela, conforme vocês podem ver pelo circuito apresentado. De acordo com o que vimos na análise do retificador de 6 pulsos, as tensões de linha da fonte trifásica são aplicadas na carga durante intervalos específicos definidos pela condução dos pares de diodos. Com a presença do transformador, são as tensões de linha do secundário que são vistas na carga. Nesse contexto, precisamos primeiramente entender como ficam as formas de onda das tensões de linha no secundário do transformador delta-estrela, para então darmos sequência nas principais formas de onda do retificador de 6 pulsos. Independente do transformador utilizado na alimentação, sempre a tensão vista na bobina de uma fase do secundário do transformador será igual à tensão vista na bobina do primário dessa mesma fase, dividida pela relação de transformação N1/N2. Considerando, é claro, o ponto positivo da polaridade dos enrolamentos primário e secundário. Tomando a fase A como exemplo, devido à conexão delta-estrela, nós temos que VA2 será igual a VAB dividido pela relação N1/N2. Assim, se adotarmos uma relação de transformação unitária, do ponto de vista de fasores, dizer que VA2 é igual a VAB é o mesmo que dizer que VA2 está atracado em amplitude e em fase com VAB, quando N1/N2 é igual a 1. Tomando agora a fase B como exemplo, nós temos que VB2 será igual a VBC para uma relação N1/N2 unitária. Assim, do ponto de vista de fasores, dizer que VB2 é igual a VBC para N1/N2 igual a 1 é o mesmo que dizer que VB2 está atracado em amplitude e em fase com VBC. Da mesma forma, para a fase C, nós temos que VC2 será igual a VCA para uma relação N1/N2 unitária. Assim, do ponto de vista de fasores, dizer que VC2 é igual a VCA para N1/N2 igual a 1 é o mesmo que dizer que VC2 está atracado em amplitude e em fase com VCA. Assim sendo, considerando que adotamos como referência para a nossa análise a tensão de fase do primário do transformador, o VA, nós temos que a tensão de linha entre as fases A e B do secundário do transformador, o VA2-B2, estará adiantado de 60 graus em relação à tensão VA. No intervalo que a tensão de linha VA2-B2 for mais positiva em relação às demais, os diodos D1 e D6 estarão em condução. Temos também que a tensão de linha entre as fases A e C do secundário transformador, o VA2-C2, estará em fase com a tensão VA. No intervalo que a tensão de linha VA2-C2 for mais positiva, com relação às demais, os diodos D1 e D2 estarão em condução. A tensão de linha entre as fases B e C do secundário transformador, o VB2-C2, por sua vez, estará atrasada de 60 graus em relação à tensão VA. No intervalo que a tensão de linha VB2-C2 for mais positiva em relação às demais, os diodos D3 e D2 estarão em condução. Além disso, a tensão de linha entre as fases B e A do secundário do transformador, o VB2-A2, estará em fase com a tensão da fase B do primário do transformador, o VB. No intervalo que a tensão de linha VB2-A2 for mais positiva em relação às demais, os diodos D3 e D4 estarão em condução. Já a tensão de linha entre as fases C e A do secundário do transformador, o VC2-A2, estará atrasada de 60 graus em relação à tensão VB. No intervalo que a tensão de linha VC2-A2 for mais positiva em relação às demais, os diodos D5 e D4 estarão em condução. E por fim, a tensão de linha entre as fases C e B do secundário transformador, o VC2-B2, estará em fase com a tensão da fase C do primário transformador, o VC. No intervalo que a tensão de linha VC2-B2 for mais positiva em relação às demais, os diodos D5 e D6 estarão em condução. Agora que entendemos melhor o funcionamento do transformador delta-estrela, vamos encontrar as expressões que nos auxiliarão na determinação das formas de onda das correntes de linha do primário do transformador, o IA, IB e IC. Tomando a fase A como exemplo, nós vemos pelo circuito que IA
é igual a IAB menos ICA. Vemos também que as correntes IAB e ICA são as correntes que entram nas bobinas dos terminais A e C, respectivamente, do primário do transformador. Do lado do secundário, por sua vez, nós vemos que as correntes correspondentes que saem dos terminais A2 e C2 são IA2 e IC2. Assim, nós temos que IAB é igual a N2 sobre N1 vezes IA2, e ICA é igual a N2 sobre N1 vezes IC2. Desta forma, nós chegamos à conclusão de que IA é igual a N2 sobre N1 vezes IA2 menos IC2, onde, analisando o circuito, temos que IA2 é igual a ID1 menos ID4 e IC2 é igual a ID5 menos ID2. Fazendo a análise para as fases B e C, também chegamos à conclusão de que IB é igual a N2 sobre N1 vezes IB2 menos IA2 e IC é igual a N2 sobre N1 vezes IC2 menos IB2. No que diz respeito a valores eficazes, uma vez que o primário transformador está conectado em delta, nós sabemos que o valor eficaz da corrente de linha IA é igual a raiz de 3 vezes o valor eficaz da corrente de fase IAB. Por outro lado, nós sabemos também que a corrente IAB-RMS é igual ao valor eficaz da corrente de linha do secundário, o IA2, multiplicada pela relação N2 sobre N1. Assim, IA-RMS também é igual a raiz de 3 vezes N2 sobre N1 vezes IA2-RMS. Além disso, é importante lembrar que o valor eficaz da corrente de linha de entrada do retificador trifásico de 6 pulsos é igual ao IOUT-RMS multiplicado pela raiz quadrada de 2/3, o que faz com que IA-RMS seja também igual a raiz de 3 vezes N2 sobre N1 vezes a raiz de 2/3 vezes IOUT-RMS. Assim sendo, chegamos à conclusão de que o valor eficaz da corrente de linha de saída da fonte trifásica, quando alimentando um retificador de 6 pulsos a partir de um transformador delta-estrela, é igual a N2 sobre N1 vezes raiz de 2 vezes IOUT-RMS. Com relação à tensão de saída, nós temos que o valor máximo da tensão de saída, o Vout_max, será igual ao valor máximo das tensões de linha vistas no secundário do transformador. É importante levar em consideração que o valor máximo das tensões de linha vistas no secundário do transformador é igual ao valor máximo das tensões de fase no secundário multiplicado por raiz de 3. Assim, temos que Vout_max também é igual a raiz de 3 vezes o Vm fase neutro do lado do secundário. Ao analisar o funcionamento do transformador, nós chegamos à conclusão de que o valor máximo das tensões de fase no secundário é igual ao valor máximo das tensões de linha do primário multiplicado pela relação N2 sobre N1. Assim, temos que Vout_max também é igual a raiz de 3 vezes N2 sobre N1 vezes o Vm fase visto do lado primário do transformador. Como o valor máximo das tensões de linha vistas no primário transformador é igual ao valor máximo das tensões de fase no primário multiplicado por raiz de 3, por fim, podemos falar que Vout_max também é igual a 3 vezes N2 sobre N1 vezes Vm fase neutro. Do ponto de vista de formas de onda, assim como todo retificador trifásico de 6 pulsos, esse retificador com alimentação sendo intermediada pelo transformador delta-estrela também apresenta uma tensão de saída com característica de 6 pulsos e frequência 6 vezes maior que a frequência da alimentação trifásica CA. No entanto, são as tensões de linha do secundário do transformador que são vistas na carga durante os intervalos específicos definidos pela condução dos pares de diodo. Sabendo disso, vamos determinar a forma de onda da corrente IA, utilizando a expressão definida por N2 sobre N1 vezes IA2 menos IC2, conforme visto ainda há pouco. Para isso, precisamos determinar as formas de onda das correntes IA2 e IC2, que por sua vez dependem das formas de onda das correntes nos diodos D1, D4, D5 e D2. Dessa forma, iniciando a análise pela corrente ID1, no intervalo que o diodo D1 encontra-se polarizado diretamente, sua corrente será igual à corrente de carga, enquanto que no restante do ciclo sua corrente será igual a zero. Com relação à corrente ID4, no intervalo que o diodo D4 encontra-se polarizado diretamente, sua corrente será igual à corrente de carga, enquanto que no restante do ciclo sua corrente será igual a zero. Sabendo que IA2 é igual a ID1 menos ID4, nos intervalos em que as correntes ID1 e ID4 forem iguais a zero,
a corrente IA2 também será igual a zero. No intervalo em que ID1 é igual à corrente de carga e ID4 é igual a zero, a corrente IA2 será igual à corrente no diodo D1. E por último, no intervalo em que ID1 é igual a zero e ID4 é igual à corrente de carga, a corrente IA2 será igual ao negativo da corrente no diodo D4. Partindo da análise para a corrente ID5, no intervalo em que o diodo D5 encontra-se polarizado diretamente, sua corrente será igual à corrente de carga, enquanto que no restante do ciclo sua corrente será igual a zero. Com relação à corrente ID2, no intervalo que o diodo D2 encontra-se polarizado diretamente, sua corrente será igual à corrente de carga, enquanto que no restante do ciclo sua corrente será igual a zero. Sabendo que IC2 é igual a ID5 menos ID2, nos intervalos em que as correntes ID5 e ID2 forem iguais a zero, a corrente IC2 também será igual a zero. No intervalo em que ID5 é igual à corrente de carga e ID2 é igual a zero, a corrente IC2 será igual à corrente no diodo D5. E por último, no intervalo em que ID5 é igual a zero e ID2 é igual à corrente de carga, a corrente IC2 será igual ao negativo da corrente no diodo D2. Por fim, sabendo as formas de onda de IA2 e IC2, e sabendo que IA é igual a N2 sobre N1 vezes IA2 menos IC2, se nós considerarmos que a relação de transformação é unitária, nós temos que, de 0 até 60 graus, IA2 é igual a Iout, e IC2 é igual a zero. Logo, a diferença entre IA2 e IC2 define para IA a mesma forma de onda de Iout. De 60 até 120 graus, IA2 é igual a Iout, e IC2 é igual a menos Iout. Logo, a diferença entre IA2 e IC2 define para IA uma forma de onda de 2 vezes Iout. De 120 até 180 graus, IA2 é igual a zero e IC2 é igual a menos Iout. Logo, a diferença entre IA2 e IC2 define para IA a forma de onda de Iout. De 180 graus até 240 graus, IA2 é igual a menos Iout e IC2 é igual a zero. Logo, a diferença entre IA2 e IC2 define para IA a forma de onda de menos Iout. De 240 até 300 graus, IA2 é igual a menos Iout e IC2 é igual a Iout. Logo, a diferença entre IA2 e IC2 define para IA a forma de onda de menos 2 vezes Iout. E por fim, de 300 até 360 graus, IA2 é igual a zero e IC2 é igual a Iout. Logo, a diferença entre IA2 e IC2 define para IA a forma de onda de menos Iout. A partir daqui, a forma de onda volta a se repetir para o novo ciclo. Com base em tudo que aprendemos até agora, vamos nesse momento fazer uma análise do retificador de 6 pulsos alimentado a partir de um transformador trifásico com conexão estrela-delta, conforme vocês podem ver pelo circuito apresentado. Assim como fizemos para o transformador delta-estrela, precisamos primeiramente entender como ficam as formas de onda das tensões de linha do secundário do transformador estrela-delta, para darmos então sequência nas principais formas de onda do retificador de 6 pulsos. Tomando a fase A como exemplo, devido à conexão estrela-delta, nós temos que a tensão de linha do secundário VA2-B2 será igual à tensão de fase do primário VA dividida pela relação N1 sobre N2. Assim, se adotarmos uma relação de transformação unitária, do ponto de vista de fasores, dizer que VA2-B2 é igual a VA é o mesmo que dizer que VA2-B2 está atracado em amplitude e em fase com VA, quando N1 sobre N2 é igual a 1. Assim sendo, considerando que adotamos como referência para a nossa análise a tensão VA, nós temos que a tensão de linha entre as fases A e B do secundário do transformador, o VA2-B2, estará em fase com a tensão VA. No intervalo que a tensão de linha VA2-B2 for mais positiva em relação às demais, os diodos D1 e D6 estarão em condução. Tomando agora a fase B como exemplo, nós temos que VB2C2 será igual a VB para uma relação N1 sobre N2 unitária. Assim, do ponto de vista de fasores, dizer que VB2C2 é igual a VB para N1 sobre N2 igual a 1 é o mesmo que dizer que VB2C2 está atracado em amplitude e em fase com VB. Dessa forma, a tensão de linha entre as fases B e C do secundário transformador, o VB2C2, por sua vez, estará em fase com a tensão VB. No intervalo em que a tensão de linha VB2C2 for mais positiva em relação às demais, os diodos D3 e D2 estarão em condução.
Da mesma forma, para a fase C, nós temos que VC2A2 será igual a VC para uma relação N1 sobre N2 unitária. Assim, do ponto de vista de fasores, dizer que VC2A2 é igual a VC para N1 sobre N2 igual a 1 é o mesmo que dizer que VC2A2 está atracado em amplitude e em fase com VC. Assim, a tensão de linha entre as fases C e A do secundário do transformador, o VC2A2, estará em fase com a tensão VC. No intervalo que a tensão de linha VC2A2 for mais positiva em relação às demais, os diodos D5 e D4 estarão em condução. Para termos as referências para as demais tensões de linha do secundário do transformador, traçamos agora os fasores das tensões de fase do secundário. Logo, temos que a tensão de linha entre as fases A e C do secundário do transformador, o VA2-C2, estará atrasada de 60 graus em relação à tensão VA. No intervalo que a tensão de linha VA2-C2 for mais positiva em relação às demais, os diodos D1 e D2 estarão em condução. Temos também que a tensão de linha entre as fases B e A do secundário do transformador, o VB2A2, estará atrasada de 60 graus em relação à tensão VB. No intervalo que a tensão de linha VB2A2 for mais positiva em relação às demais, os diodos D3 e D4 estarão em condução. E por último, temos que a tensão de linha entre as fases C e B do secundário do transformador, o VC2B2, estará atrasada de 60 graus em relação à tensão VC. No intervalo que a tensão de linha VC2B2 for mais positiva em relação às demais, os diodos D5 e D6 estarão em condução. Agora que entendemos melhor o funcionamento do transformador estrela-delta, vamos achar as expressões que nos auxiliarão na determinação das formas de onda das correntes de linha do primário do transformador, IA, IB e IC. Olhando primeiramente do lado do secundário do transformador, tomando a fase A como exemplo, nós vemos pelo circuito que IA2 é igual a IB2A2 menos IA2C2. Tomando a fase B como exemplo, nós vemos pelo circuito que IB2 é igual a IC2B2 menos IB2A2. Fazendo IA2 menos IB2, nós chegamos à conclusão de que o resultado dessa diferença é igual a 2 vezes IB2A2 menos IA2C2 menos IC2B2. Uma vez que nós sabemos que, para condições balanceadas, a soma de IA2C2, IB2A2 e IC2B2 é igual a zero por serem correntes de mesma amplitude defasadas 120 graus entre si, nós temos que menos IA2C2 menos IC2B2 é igual a IB2A2. Dessa forma, nós temos que IB2A2 é igual a IA2 menos IB2 dividido por 3. Uma vez que, pela análise do transformador estrela-delta, a corrente IA é igual a N2 sobre N1 vezes IB2A2, nós chegamos à conclusão de que IA é igual a N2 sobre N1 vezes IA2 menos IB2 dividido por 3, onde, analisando o circuito, temos que IA2 é igual a ID1 menos ID4 e IB2 é igual a ID3 menos ID6. Fazendo a análise para as fases B e C, também chegamos à conclusão de que IB é igual a N2 sobre N1 vezes IB2 menos IC2 sobre 3, e IC é igual a N2 sobre N1 vezes IC2 menos IA2 sobre 3. No que diz respeito a valores eficazes, devido à presença do transformador estrela-delta, nós sabemos que a corrente IA-RMS é igual ao valor eficaz da corrente de fase do secundário, IB2A2, multiplicada pela relação N2 sobre N1. Uma vez que do lado do secundário, o valor eficaz da corrente de fase IB2A2 é igual ao valor eficaz da corrente de linha IA2, dividido por raiz de 3, a corrente IA-RMS também pode ser expressa por 1 sobre raiz de 3, vezes N2 sobre N1, vezes IA2-RMS. Além disso, conforme já mencionado, o valor eficaz da corrente de linha de entrada do retificador trifásico de 6 pulsos é igual ao IAUT-RMS multiplicado pela raiz quadrada de 2/3, o que faz com que IA-RMS seja também igual a 1 sobre raiz de 3, vezes N2 sobre N1, vezes a raiz quadrada de 2 sobre 3, vezes o IAUT-RMS. Assim sendo, chegamos à conclusão de que o valor eficaz da corrente de linha de saída da fonte trifásica, quando alimentando um retificador de 6 pulsos a partir de um transformador estrela-delta, é igual a N2 sobre N1, vezes raiz de 2, dividido por 3, vezes IAUT-RMS.
Do ponto de vista da tensão de saída, nós temos que o valor máximo da tensão de saída, o Vout max, será igual ao valor máximo das tensões de linha vistas do secundário do transformador. Ao analisar o funcionamento do transformador, nós chegamos na conclusão de que o valor máximo das tensões de linha no secundário é igual ao valor máximo das tensões de fase do primário multiplicado pela relação N2 sobre N1. Assim, temos que Vout max também é igual a N2 sobre N1 vezes o Vm fase neutro visto do lado do primário. Como o valor máximo das tensões de fase vistas no primário do transformador é igual ao valor máximo das tensões de linha no primário dividido por raiz de 3, por fim, podemos falar que Vout max também é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes N2 sobre N1 vezes o Vm fase-fase. No que diz respeito às formas de onda, assim como todo retificador trifásico de 6 pulsos, esse retificador com alimentação sendo intermediada pelo transformador estrela delta também apresenta uma tensão de saída com característica de 6 pulsos e frequência 6 vezes maior do que a frequência de alimentação trifásica Ca. No entanto, vale destacar novamente que são as tensões de linha do secundário do transformador que são vistas na carga durante os intervalos específicos definidos pela condução dos pares de diodo. Sabendo disso, vamos determinar a forma de onda da corrente de linha do primário, IA, utilizando a expressão definida por N2 sobre N1 vezes IA2 menos IB2 dividido por 3, conforme visto anteriormente. Para isso, precisamos determinar as formas de onda das correntes IA2 e IB2, que por sua vez dependem das formas de onda das correntes nos diodos D1, D4, D3 e D6. Semelhante ao que vimos para o retificador de 6 pulsos com transformador delta estrela, nesse circuito que estamos analisando agora, no intervalo em que D1 encontra-se polarizado diretamente, sua corrente será igual à corrente de carga, enquanto que no restante do ciclo sua corrente será igual a zero. Com relação à corrente ID4, no intervalo que o diodo D4 encontra-se polarizado diretamente, sua corrente será igual à corrente de carga, enquanto que no restante do ciclo sua corrente será igual a zero. Sabendo que IA2 é igual a ID1 menos ID4, nos intervalos em que as correntes ID1 e ID4 forem simultaneamente iguais a zero, a corrente IA2 também será igual a zero. No intervalo em que ID1 é igual à corrente de carga e ID4 é igual a zero, a corrente IA2 será igual à corrente no diodo D1. E por último, no intervalo em que D1 é igual a zero e ID4 é igual à corrente de carga, a corrente IA2 será igual ao negativo da corrente no diodo D4. Partindo da análise para a corrente ID3, no intervalo em que o diodo D3 encontra-se polarizado diretamente, sua corrente será igual à corrente de carga, enquanto que no restante do ciclo sua corrente será igual a zero. Com relação à corrente ID6, no intervalo que o diodo D6 encontra-se polarizado diretamente, sua corrente será igual à corrente de carga, enquanto que no restante do ciclo sua corrente será igual a zero. Sabendo que IB2 é igual a ID3 menos ID6, nos intervalos em que as correntes ID3 e ID6 forem simultaneamente iguais a zero, a corrente IB2 também será igual a zero. No intervalo em que ID3 é igual à corrente de carga e ID6 é igual a zero, a corrente IB2 será igual à corrente no diodo D3. E por último, no intervalo em que ID3 é igual a zero e ID6 é igual à corrente de carga, a corrente IB2 será igual ao negativo da corrente no diodo D6. Por fim, sabendo as formas de onda de IA2 e IB2, e sabendo que IA é igual a N2 sobre N1 vezes IA2 menos IB2 sobre 3, se nós considerarmos que a relação de transformação é unitária, nós temos que de 0 até 60 graus, IA2 é igual a zero e IB2 é igual a menos Iout. Logo, a diferença entre IA2 e IB2 dividida por 3 define, para IA, uma forma de onda de 1/3 de Iout. De 60 até 120 graus, IA2 é igual a Iout e IB2 é igual a menos Iout. Logo, a diferença entre IA2 e IB2 dividida por 3 define, para IA, uma forma de onda de 2/3 de Iout. De 120 até 180 graus, IA2 é igual a Iout e IB2 é igual a zero. Logo, a diferença entre IA2 e IB2 dividido por 3 define, para IA, uma forma de onda de 1/3 de Iout. De 180 até 240 graus, IA2 é igual a zero e IB2 é igual a Iout. Logo, a diferença entre IA2 e IB2 dividido por 3 define, para IA, uma forma de onda de menos 1/3 de Iout. De 240 até 300 graus, IA2 é igual a menos Iout e IB2 é igual a Iout. Logo, a diferença entre IA2 e IB2 dividida por 3 define, para IA, uma forma de onda de menos 2/3 de Iout.
E por fim, de 300 até 360 graus, IA2 é igual a menos Iout e IB2 é igual a zero. Logo, a diferença entre IA2 e IB2 dividida por 3 define para IA uma forma de onda de menos 1/3 de Iout. A partir daqui, a forma de onda volta a se repetir para um novo ciclo. Para reforçarmos o que aprendemos sobre retificadores trifásicos não controlados de 6 pulsos com transformadores, vamos fazer esse exemplo. O exercício fala que um retificador trifásico de 6 pulsos é alimentado por uma fonte de 380 volts RMS de linha e 60 Hz a partir de um transformador estrela delta, de relação de transformação 1/3. A carga RL é um resistor de 150 ohms e um indutor de 25 mA. Assim, ele pede para determinarmos as correntes média e eficaz na carga, as correntes média e eficaz no diodo, a corrente eficaz na fonte e o fator de potência da fonte. Então, turma, esse exercício é bem semelhante ao que nós fizemos na aula 14. A diferença é que agora o retificador ele é alimentado através de um transformador estrela delta, né? E o exercício também pede para a gente calcular o valor médio da corrente de carga e também o valor eficaz dessa corrente ali no item A. Os dados fornecidos pelo exercício são que a tensão de linha eficaz vale 380 volts. Nós temos uma resistência de carga que é dada por 150 ohms, uma indutância de carga que é dada por 25 mA e a frequência da rede é 60 Hz. Então, no item A, ele pede para nós determinarmos o valor médio, os valores médio e eficaz da corrente de carga. Primeiramente, para saber o valor médio da corrente de carga, a gente precisa saber quanto que vale a tensão média na carga. E a tensão média é calculada através dessa parcelinha aqui, dessa expressão do Vout de T. Entretanto, é importante observar que nosso retificador está conectado no secundário do transformador. Então, esse VM fase-fase aqui é o VM fase-fase do lado do secundário. Isso acontece também aqui nessa outra parcela da nossa expressão, é do secundário. E com base nessa fórmula aqui, ó, a gente sabe que o valor máximo da tensão Vout, que também é igual ao valor máximo da tensão fase-fase no secundário, é dado por 1 sobre raiz de 3 vezes N2 sobre N1 vezes o VM fase-fase. Lembrando que um outro dado do exercício é que a relação N1 sobre N2 vale 1/3. Dessa forma, primeiramente, nós temos que saber quanto que vale esse VM fase-fase do lado do secundário. Então, o nosso VM fase-fase do lado do secundário vai ser dado por 1 sobre raiz de 3 vezes N2 sobre N1, então dá 3 sobre 1, vezes a tensão máxima aqui, né, fase-fase da fonte CA, da nossa fonte trifásica, que nesse caso aqui foi dado o valor eficaz dela de linha. Então, nós temos aqui 380 multiplicado por raiz de 2. O que vai conferir para a gente aqui, então, um valor de 930,8 volts para a tensão de pico de linha no secundário do transformador. Então, dessa forma, o nosso Iout médio vai ser igual, então, ao valor médio da tensão, que é dado por 0,9549, vezes a tensão máxima fase-fase do lado secundário, que é 930,8, dividido aqui pela resistência de carga, que vale 150 ohms. O que vai fornecer para a gente, então, uma corrente média na carga de aproximadamente 5,925 amperes. Para calcularmos o valor eficaz agora da corrente de carga, a gente precisa saber primeiramente a amplitude da componente sexta harmônica. Então, o nosso Iout6 vai ser igual a 0,054567 vezes a tensão de pico de linha no secundário, que é 930,8, dividido pela raiz quadrada da resistência, que vale 150 ao quadrado, mais 6 vezes o ômega zero na frequência 60 Hz é 377,
vezes a indutância, que vale 25 vezes 10 a menos 3. Tudo isso ao quadrado. O que vai fornecer para a gente, então, um Iout 6 de aproximadamente 0,317 amperes. Deste modo, nós temos, então, que o Iout RMS vai ser dado pela raiz quadrada de 5,925 ao quadrado, mais 0,317 dividido por raiz de 2, tudo isso ao quadrado, de tal forma que nós temos que o Iout RMS é aproximadamente 5,93 ampere, bem próximo do valor médio da corrente de carga. No item B, ele pede para nós calcularmos os valores médio e eficaz da corrente no diodo, em qualquer um dos diodos da ponte retificadora. Então, o valor médio da corrente no diodo é igual ao valor médio da corrente de carga, que vale 5,925, dividido por 3. Vai dar um valor aqui, então, de 1,975 ampere. E o valor eficaz da corrente nos diodos é igual ao valor eficaz da corrente de carga, que é 5,93, dividido por raiz de 3. Vai dar uma corrente, então, eficaz no diodo de 3,42 ampere. O item C, ele pede para nós calcularmos a corrente que sai da fonte. Se a gente voltar aqui no circuito, a gente vai ver que a corrente que sai da fonte aqui, a corrente de linha, vamos considerar aqui como exemplo o nosso IA aqui, o valor eficaz dessa corrente pode ser definido através dessa expressão, dada por N2 sobre N1 vezes raiz de 2 sobre 3 vezes o Iout RMS. Então, voltando lá, nós temos então que a nossa corrente de linha eficaz vai ser dada por N2 sobre N1, ou seja, 3 sobre 1, vezes raiz de 2 sobre 3, vezes o Iout RMS, que no caso vale 5,93. O que vai conferir para a gente, então, um valor da corrente de linha da fonte trifásica de 8,386 ampere. E por último, no item D, ele pede para nós determinarmos o fator de potência da fonte, que é definido pela potência absorvida na carga dividido pela potência trifásica aparente de entrada, que é o SI. Então, nós temos que a potência absorvida na carga é dada pela resistência, que vale 150, multiplicado pela corrente de carga eficaz, que é 5,93 ao quadrado, dividido pela potência trifásica aparente de entrada, que é dada por raiz de 3, vezes o valor eficaz da tensão de linha da fonte, que é dada por 380, vezes a corrente de linha de entrada eficaz, que vale 8,386. Deste modo, nós temos que o fator de potência vale 0,9557. E assim a gente fecha o exercício. Então é isso, turma. Finalizamos a 15ª aula da nossa disciplina. Na próxima aula, analisaremos o retificador de 6 pulsos a partir de falhas nos diodos da ponte retificadora. Isso é tudo por hoje, pessoal. Abraço!